A Justiça Militar da União foi criada no dia 1º de abril de 1808 por Dom João VI, com a denominação de Conselho Supremo Militar e de Justiça. Outro fato histórico é que a Justiça Militar da União foi a única justiça especializada, prevista na primeira Constituição Republicana de 1891. Já na Constituição de 1934, ela passou a integrar o Poder Judiciário Nacional. Para falar sobre esse e outros assuntos, o nosso convidado é o coordenador das Justiças Militares da AMB, Edmundo Franca. O Brasil Justiça é um programa da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Também está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Doutor Edmundo, existe todo um histórico da Justiça Militar da União no Brasil. O que se deve destacar da sua trajetória? Inicialmente, eu quero cumprimentar os meus entrevistadores, a Renata e o Michel, como também agradecer à AMB, que abre esse espaço para que a Justiça Militar, quer da União, quer dos Estados, venha a formar e venha oferecer dados à sociedade para que essa justiça seja melhormente conhecida. Como se sabe, uma instituição que sobrevive há 204 anos, presume-se que esta instituição prestou relevante serviço à sociedade. Do contrário, ela perecia, ela morreria. E a Justiça Militar da União, efetivamente, desde a vinda de Dom João VI, 1808, o imperador sentiu a necessidade de estruturar uma justiça militar para poder proteger e tutelar aqueles valores fundamentais das Forças Armadas, que são justamente a disciplina e a hierarquia. Em razão dessa necessidade, foi criado no Supremo Tribunal Militar de Justiça, que de lá para cá só veio se aprimorando, se desenvolvendo e crescendo, a ponto de merecer um tratamento da Constituição de 1891, que incorporou ao seu texto esta justiça especializada, que é a Justiça Militar da União. Para se ter uma ideia da sua importância, todo no Império, as pessoas mais importantes, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, presidiram esta Suprema Corte de Justiça Militar. Como, de igual modo, na República, também o general Deodoro da Fonseca, o general Floriano Peixoto, o almirante Tamandaré e o brigadeiro Salgado Filho, que foram comandantes das três forças, todos eles integraram essa Corte Superior de Justiça Militar, presidindo-a, inclusive. Por outro lado, dada a importância da Justiça Militar e dado o seu papel, a Constituição de 1934 acolheu na estrutura do Poder Judiciário a Justiça Militar, que foi a primeira justiça especializada a integrar o Poder Judiciário Nacional, por quanto sabemos que só posteriormente a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral tiveram assento na Constituição de 1946. Doutor Edmundo, com isso, o senhor acredita que essa especialização do judiciário, ela tem futuro ou ela tende a ser incorporada pelas demais? Olha, a especialização da atividade judicante, da atividade jurisdicional, é um desejo e um anseio da sociedade, por duas razões. Primeiro, que o juiz especializado ele se qualifica melhor para analisar o direito, para avaliar a pretensão dos jurisdicionados, como também na presteza da prestação jurisdicional, quer dizer, na ausência de morosidade, ou como que é mesmo a Constituição,
que justamente reclama uma resposta mais rápida. Então, o juiz especializado, a justiça especializada, com a jurisdição especializada, justamente traz essa vantagem. Primeiro, rapidez na decisão. Segundo, a segurança da decisão em razão da qualificação do juiz especializado. Só que uma tendência hoje generalizada que as justiças sejam especializadas. Por exemplo, justiça previdenciária é uma reivindicação da sociedade. Justiça agrária é uma reivindicação da sociedade. Justiça fiscal, a criação de um contencioso fiscal. Tributária. Então, há uma tendência de se especializar esses conflitos que surgem na sociedade, justamente em busca da segurança jurídica e da rapidez da prestação jurisdicional. Sorte que não há nenhum risco a justiça militar venha a ser incorporada por um outro ramo do Poder Judiciário. O que a Justiça Militar faz e a quem ela se dirige? A Justiça Militar, como sabemos, tem os conflitos para os quais ela se dirige. E que são os conflitos que se instalam no âmbito das Forças Armadas. Basicamente, aqueles que buscam preservar a hierarquia e a disciplina. Por quê? Porque um país, para ser soberano, ele tem necessidade de suas Forças Armadas, de ter Forças Armadas. Não há país no mundo que abra mão de ter Forças Armadas. Para que estas Forças Armadas funcionem na preservação da soberania do país, na preservação das instituições, na preservação do funcionamento das instituições e da ordem jurídica, é preciso que ela esteja submetida a uma certa disciplina e uma certa hierarquia para responder a essas necessidades. Então, essa a preocupação maior, é viabilizar o funcionamento das Forças Armadas com vistas a atender essa necessidade de preservação e de defesa da soberania nacional e do funcionamento das instituições nacionais. E a Justiça Militar justamente afasta do seio das Forças Armadas aquelas pessoas que não estão aptas, não estão preparadas para prestar o serviço nesse nível e nesse padrão. Muito obrigada. No próximo bloco, o coordenador das Justiças Militares da AMB vai falar da atuação da Justiça Militar na vida associativa. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizam entre os dias 22 a 24 de maio o curso sobre setor elétrico para a magistratura, no Hotel Royal Tulip, em Brasília. No evento serão discutidos o conhecimento sobre o setor elétrico entre os magistrados, com foco no funcionamento do segmento de comercialização, a inadimplência do setor, entre outros assuntos. As inscrições estão abertas até o dia 22 de abril. Não perca, são 20 vagas. Maiores informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com o coordenador das Justiças Militares da AMB, Edmundo Franca, que já foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar Federal, a AMAJUM, por 5 mandatos. Ele já falou com a gente sobre as atribuições da Justiça Militar. Agora, vamos conversar sobre a atuação da Justiça Militar na vida associativa. Doutor Edmundo, a Corte Militar é a mais antiga do país, possui 204 anos. Apesar de ser bem antiga, ela já conseguiu alcançar o patamar da Justiça Estadual? Olha, a Justiça Militar, como de resto, as Justiças da União, elas têm uma capilaridade nacional muito mais ampla do que a capilaridade das justiças estaduais que cingem a cada estado. E é natural que as justiças estaduais, dentro da sua área de atribuição, ela termina por ficar mais próxima do cidadão, atender mais diretamente o cidadão. Já as justiças da União, elas se centralizam em Brasília, na capital da República.
Aqui ficam os tribunais superiores, o STJ, o TST, o Tribunal Superior Eleitoral, o STM, e daqui mais ou menos é que saem as diretrizes, as políticas judiciárias, e se distribui por todas as unidades da Federação. No caso da Justiça Militar da União, apesar do esforço que tem se feito recentemente, ela ainda não conseguiu o espaço que conseguiu a Justiça do Trabalho, que conseguiu a Justiça Federal, ou mesmo a Justiça Eleitoral. Nós ainda estamos, nesse particular, engatinhando, dando os primeiros passos. Por quê? Porque houve um equívoco histórico, que é aquele relacionado com o período militar, de 1964 a 1985, que a sociedade se confundia, achando que a justiça militar tinha algum comprometimento com esse sistema autoritário que se instalou em razão de se transferir para ela os julgamentos contra os crimes praticados contra a segurança nacional. E a sociedade passou a ter algumas reservas. E a gente, para superar esse estado de espírito, essas restrições, é lógico que demandou muito mais esforço. E foi nesse contexto, nesse quadro, que se estruturou a Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, para que a gente fizesse o trabalho político, viesse a representar o braço político da Justiça Militar. Porquanto a atividade judicante, isto é, dos juízes e dos ministros, sofriam restrições e limitações próprias fixadas e decorrentes da própria LOMAN, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, não só nós, mas todas, a JUF, a ANAMATRA, todos os juízes se organizaram em associações institucionais e passamos a ter uma vida associativa intensa. E nós, no nosso caso, tivemos um grande aliado, uma grande parceira, que foi a Associação dos Magistrados Brasileiros, que abriu espaço e estruturou coordenadorias dentro da estrutura maior da Associação dos Magistrados Brasileiros. Então foi criada a Coordenadoria das Justiças Estaduais, a Coordenadoria da Justiça Militar da União, a Coordenadoria da Justiça Federal e a Coordenadoria da Justiça do Trabalho. Então essas coordenadorias instaladas dentro da MB viabilizou muito o seu trabalho de interlocução com a sociedade. Por quê? Porque, muito embora as justiças fossem especializadas, mas a gente sempre teve o apoio e o prestígio e, para querer dizer, a cobertura da Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a entidade mãe, é a associação que é mãe de todas as outras associações. E a partir daí nós conseguimos desenvolver um bom trabalho e hoje nós, por exemplo, estamos com a Coordenadoria da Justiça Militar da União, temos um colega que é o doutor José Barroso Filho, que tem dado uma grande colaboração ao presidente, desembargador Nelson Calandra, na parte de gestão estratégica. E temos também o doutor Getúlio Correio, que é o presidente da MAGEM, isso vale dizer, da associação que congrega os juízes militares estaduais, que também dá grande colaboração num ponto meio crítico, que é aquele relacionado com a segurança dos magistrados. Então nós estamos todos engajados nessa política desenvolvida pela MB e temos um tratamento que viabiliza e que abre espaço para a gente realizar o nosso trabalho. Falando em políticas, em setembro do ano passado o senhor entregou uma carta com uma série de pedidos ao presidente do STM. Que pedidos foram esses, doutor Edmundo? Basicamente foram 4. Primeiro, que se empenhasse na aprovação de um projeto que já está no Congresso Nacional, criando uma vaga no Conselho Nacional de Justiça para o ministro do STM. Existe um projeto criando mais 2 vagas, uma para o Superior Tribunal Militar, outra para o Tribunal Superior Eleitoral. Então são 2 tribunais superiores que não têm representação no Conselho Nacional de Justiça. Então o projeto está lá e eu pedi um empenho para que fosse aprovado. Pedi também um esforço e empenho para se criar
3 tribunais regionais. Porquanto a Justiça do Trabalho tem os tribunais regionais, a Justiça Federal tem os tribunais regionais e a Justiça Eleitoral tem os tribunais regionais. Mas a Justiça Militar não tem os tribunais regionais. Então eu pedi que se criasse mais 3 tribunais regionais. Pedi também que na escolha dos ministros para compor o Superior Tribunal Militar, a lista tríplice fosse formada a partir da apreciação do tribunal e não os nomes fossem diretamente nomeados pela Presidente da República. Porque no nosso caso, diferentemente do que acontece com o TST e o STJ, nós não mandamos essa lista tríplice. E que ocorre o Presidente da República, sem passar pelo crivo prévio do tribunal, ele termina nomeando os ministros e, das vezes, aquele nome não é o que corresponde às expectativas da nossa justiça. Pedi também que ampliasse o número de ministros na composição do Superior Tribunal Militar, porque hoje nós temos um oriundo da classe dos juízes, outro da classe do Ministério Público e 3 da classe dos advogados. Quer dizer, um quinto que deve ser alternado entre representante do Ministério Público e representante da advocacia, passou um quinto a funcionar justamente entre o juiz e o promotor, e os advogados tendo uma participação maior, que são de 3 membros. Então, também pedi que se modernizasse os códigos, que são os nossos instrumentos de trabalho. Algum desses pedidos foram já atendidos? Parcialmente. Por exemplo, em relação à adaptação e atualização da nossa legislação, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, já há uma comissão trabalhando nesse sentido. O presidente constitui a comissão para justamente ela reformular e aprimorar e adaptar os nossos códigos, não só à Constituição, mas com a realidade social. Porque há uma exigência da ONU que acompanha o funcionamento das justiças militares no mundo inteiro, e tem um trabalho feito por um grande filósofo e jurista francês, Emmanuel Decaux, que pede que as justiças militares se adaptem ao desenvolvimento da sociedade, aos progressos técnicos e à evolução da vida social como um todo. Então a gente tem que se adaptar, porque senão fica defasado e a justiça termina por não atender a essas novas exigências que vão surgindo em razão da própria evolução econômica, política e social do país. Muito obrigada. No próximo bloco, o coordenador das Justiças Militares da AMB Edmundo Franca vai falar dos eventos da Justiça Militar programados para este ano. A gente volta rapidinho, não saia daí. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promovem o curso de processo eletrônico nos dias 21 a 22 de junho, no auditório da Infam, em Brasília. Durante o encontro, os magistrados vão discutir sobre a nova teoria geral do processo eletrônico, além de capacitar os juízes nos autos virtuais e sua inserção na atividade jurisdicional em rede. 100 vagas serão oferecidas e as inscrições estão abertas até o dia 30 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com o coordenador das Justiças Militares da AMB, Edmundo Franca. Nos 2 blocos anteriores, ele falou sobre as atribuições da Justiça Militar e a atuação da Justiça Militar na vida associativa. Agora vamos falar dos eventos da Justiça Militar programados para este ano. Doutor Edmundo, no ano passado, vários eventos voltados à Justiça Militar da União foram realizados, como, por exemplo, o 10º Seminário de Direito Militar. Já tem algum evento programado para este ano? Realmente esse aspecto, que é o aspecto cultural, a Justiça Militar se preocupa muito, justamente buscando qualificar os magistrados. E é motivado por isso que nós programamos e realizamos vários eventos no ano passado, tanto no Brasil como fora do Brasil. Não só isto a que a Renata se refere, você se refere, mas houve um outro na Bahia e um outro no Rio de Janeiro.
esses últimos realizados pela MAGEM, organizados pela Associação dos Magistrados da Justiça Militar Estadual. Tivemos também fora do Brasil, no Peru, e tivemos também em Madrid, eventos mais abrangentes, onde envolve as diversas justiças dos diversos países, para trocar informações, trocar ideias, e com isso se aprimorar, já que nós estamos num mundo globalizado. Este ano nós já temos previsto agora em Angola, a partir do dia 9 de maio, um encontro organizado pela Associação Internacional de Justiças Militares, cujo presidente é o nosso estimado colega Dr. Getúlio Corrêa. Nós estaremos presentes nesse evento. Temos um outro já programado para ser realizado em Fortaleza, agora no dia 22 de agosto. Esse patrocinado e coordenado pelo Centro de Estudos Judiciários, que é um centro de estudo e pesquisa recém-criado pelo Superior Tribunal Militar, está sob os cuidados e sob a orientação do ministro José Coelho Ferreira. Essa temática, ou seja, aquela voltada para recursos humanos, para a capacitação, para a preparação e para a qualificação do magistrado, é uma temática que interessa não só a Justiça Militar, como todo o judiciário brasileiro, a partir da Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem uma escola, a Escola Nacional da Magistratura, dirigida pelo eminente colega Roberto Bacelar, que vem justamente revelando essa preocupação e programando cursos para os magistrados brasileiros, justamente objetivando melhorar a qualidade do serviço jurisdicional que a gente presta à sociedade. Só que essa é uma temática que nos sensibiliza muito e que praticamente é uma temática que vem se ampliando e vem cada vez mais nos estimulando a prática dessa atividade cultural. E quem pode participar desses cursos e seminários? Apenas juízes da Justiça Militar ou eles também são abertos para magistrados das demais categorias? Esses seminários, eles objetivam não só os atores da Justiça Militar, prioritariamente, como também os assessores jurídicos dos comandos militares, das unidades militares do país inteiro, para que haja uma interlocução do ponto de vista técnico-jurídico melhor. Também a gente está com o propósito de fazer convênios com os nossos centros congêneres instalados na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral. E o objetivo é justamente fazer esse intercâmbio, essa articulação com as diversas justiças, com os diversos magistrados, com diversos agentes do Poder Judiciário, porquanto o objetivo é comum. O objetivo é atender o interesse público. E como o objetivo é comum, é lógico que as estratégias visando atender esse objetivo devem também se comunicarem e serem comum. Esses eventos contribuem para a unidade do Poder Judiciário? Olha, a unidade do Poder Judiciário é um tema central na vida não só das associações, ou sobretudo da MB. Há pouco eu falava com o nosso presidente, Magalhães Calandra, e ele relembrava a figura da nave. Quer dizer que ele queria toda a justiça dentro dessa nave, todos os ramos do Poder Judiciário. E com isso ele sinalizava para a percepção de que o Poder Judiciário é nacional, como expressão da própria soberania do país, e como a soberania é una, o Poder Judiciário representando essa soberania deve ser também uno. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o poder, não existe poder estadual nem federal, que o poder é nacional. E tendo como base isso, o senhor é coordenador das Justiças Militares da AMB. Eu queria que o senhor explicasse então o porquê dessa relação da AMB de querer aproximar a Justiça Militar dos demais poderes, do Poder Nacional. Justamente essa visão da AMB
que mereceu os nossos aplausos, é justamente de abrir e alargar suas portas para incorporar todos os juízes de diversas justiças. Justamente a partir dessa visão que a justiça é nacional. E por ser nacional, está a merecer justamente a preocupação, está por merecer o apoio, está por merecer a deferência da própria associação mãe, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. É justamente botar todos na mesma nave. Obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Luiz Márcio Júnior, sou juiz de direito da 22ª Vara Civil de Brasília e antes de ser juiz no Distrito Federal, fui juiz em Goiás por 2 anos. Estou na carreira da magistratura há 13 anos e decidi seguir a carreira e ser juiz porque sempre quis influenciar positivamente a vida das pessoas. Sempre quis, com o meu trabalho, contribuir para a paz social e para a resolução dos conflitos na sociedade. O meu conselho àqueles que pretendam seguir a carreira na magistratura é que tenham força de vontade, vocação e que, acima de tudo, estejam dispostos a emprestar os seus melhores esforços à Justiça do Brasil. Agradeço a presença de vocês aqui no Brasil Justiça. O nosso programa terminou. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.